Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos lá para mais uma aula. A gente está iniciando a nossa próxima OC do curso aí, número 4, né? É a quarta aí do módulo básico. É a OC de eletrotécnica, pessoal. Aqui, pessoal, nossa OC de eletrotécnica, claro, né? Apesar do nome, ela não vai ser igual, pessoal, igual ao do pessoal do curso de eletrotécnica. É só para a gente ter uma noção mesmo das grandezas elétricas, fundamentos da eletricidade. A gente vai ter mais os Cs de elétrica no decorrer aí do curso. Por exemplo, no próximo módulo a gente vai ver comandos elétricos e no outro módulo, no penúltimo módulo, a gente vai ver eletrônica aplicada. Então, a gente vai ver um pouco ainda da área da elétrica. Claro, não vai aprofundar, nem é a nossa intenção aqui, mas para a gente ter uma boa noção, né? Principalmente, né, a gente sabe que usar o ar-condicionado, seja ele residencial, industrial ou comercial, o acionamento, né, do motor ali do compressor é por eletricidade, é elétrico, né? Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então aqui, pessoal, eu tenho da turma C, né? Iniciou no dia 29/7, vai até o dia 12/8. O pessoal da turma C, vocês vão ter uma aula agora dia 9/8, e a outra turma, pessoal, vai ter a tota dia 16. Tem uma diferençazinha de data aqui, mas não se preocupe, pessoal. É só para poder adequar a questão da aula presencial de vocês, mas vocês não ficam prejudicados aqui na parte EAD, certinho? Bom, pessoal, então, para a gente iniciar aí. E só outra coisa, pessoal, a gente tem um questionário aqui, depois eu vou mostrar ele para vocês. Esse questionário, pessoal, é diferente das atividades que vocês fizeram anteriormente. Ela você responde diretamente aqui. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, questionário, ver prévia do questionário. Fica um pouquinho diferente, pessoal, do que vocês têm aí. Mas é aqui, ó, tá vendo? Vocês respondem aqui diretamente. Então, a gente tem as questões, vocês marquem a resposta, né? Marque a resposta, depois você coloca finalizar tentativa, ele já corrige automaticamente aqui. Então, ele já dá o ponto na hora. Deu abaixo de 70 pontos, né, que é o mínimo que vocês têm, né, aqui de aprovação, vocês podem estar fazendo uma nova tentativa. Então, Quantas aqui tentativas são, professor? pessoal, aqui não tem. Se tiver, eu retiro aí de configuração. Até que vocês conseguirem a nota acima de 70. Eu tirei 70. Eu quero tentar outra vez? Pode. Quero tentar tirar 80, 90, 100? Pode tentar aí quantas vezes vocês quiserem, pessoal. Não tem um número aí tentativo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Pode tentar fazer para melhorar os pontos. Fica do jeito que vocês acharem melhor. Então, aqui já corrige na hora, pessoal. Então, é essa atividade que vocês têm aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, para a gente falar da eletrotécnica, da parte elétrica, o que a gente tem que ter noção das grandezas elétricas, né? Então, a gente tem que ter noção, né, da natureza da eletricidade, né, dos parâmetros, né, das características da eletricidade. Bom, então, pessoal, a primeira grandeza elétrica que a gente tem é a tensão. Então, o que é a tensão, né, pessoal? Eu vou sempre fazer um análogo aqui à mecânica, que é uma... Quer falar aí, Edson? Se tem algum prazo para fazer esse. É o prazo de duração da UC, Edson, ou também durante também a execução desse módulo. Igual, por exemplo, ó, algumas pessoas ainda estão tendo um pouco de dificuldade, por exemplo, lá do negócio do AutoCAD. Não tem problema, pessoal. A UC continua aberta, vocês podem estar mandando também, mesmo já tiver passado. Enquanto tiver o módulo vigente, vocês conseguem fazer o envio. O problema é quando vira o módulo. Virou o módulo, pessoal, vocês perdem acesso ao módulo anterior. Aí não consegue fazer envio de atividade. Por isso que tem que ficar atento ao prazo de execução do módulo, né? Enquanto tiver o módulo. Então, por exemplo, a última UC do módulo é refrigeração e climatização residencial. Então, quando chegar nessa UC, já fica em alerta. Opa, é a última UC do módulo. Então, eu vou dar uma olhada nas notas, vou verificar se eu estou com nota baixa em alguma UC
Aí eu tô com nota baixa, vou verificar se eu tô devendo alguma atividade. Aí você olha lá e vê se está devendo. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada aí. Qualquer coisa, tiver uma dúvida, dificuldade, me fala também, que aí a gente resolve isso aí para vocês. Não deixa me passar o moto. Quem passou o moto fica realmente complicado para ajudar vocês aí. Beleza, Certinho, professor. Edson? Tranquilo. Tranquilo? Aí, de qualquer forma, passou o C aqui, o questionário continua lá, continua disponível ali para vocês. Bom? Bom, então, pessoal, voltando sobre as grandezas elétricas, a primeira grandeza que a gente tem é a tensão. A gente vai fazer sempre um análogo à mecânica, porque é uma boa forma de entender, né? E, querendo ou não, né, pessoal, um deriva do outro, né? Vamos dizer, a elétrica é aquela espécie de evolução ali da mecânica. Então, muita coisa mecânica foi para a parte elétrica, foi eletrificada, por assim dizer, né? Então, é questão da evolução, assim como a eletrônica, né? Pegou aqueles. O que que é o advento da eletrônica? O computador mesmo é uma prova. O computador ocupava uma sala inteira, hoje um computador está na palma da sua mão, que é o celular aí, né? Aqui é questão da evolução mesmo da tecnologia, né? Bom, então o que que é a tensão, pessoal? É a força capaz de movimentar as cargas elétricas, né? Então, quando a gente tem tensão, é aquela que está ali disponível, né? Sem a tensão, a gente não consegue movimentar a carga, né? Então, a tensão é aquela força disponível. Por exemplo, nas tomadas, as tomadas, por exemplo, que a gente tem aí, é uma fonte de tensão disponível. Quem disponibiliza? A concessionária de energia, ou se você tem uma geração própria, por uma placa solar ou um gerador a diesel, então esses geradores de energia, o que vão fazer? Eles vão prover a tensão para que vocês utilizem em alguma demanda, né? Então, por exemplo, está ali a tensão. Só que está aberto. A tensão, ela fica disponível, mas ela, como diz, não, sem nada para fechar o circuito ali, ela está apenas disponível ali. Então, como diz, ela não gera nada. Então, ela é só um potencial para poder movimentar a carga. Bom, a corrente, pessoal, o que que é a corrente? Bom, se eu tenho a tensão, com a tensão eu consigo gerar o movimento da carga elétrica pela tensão, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, então, pessoal, é um movimento ordenado. A gente tem corrente naturalmente, natural aí pela natureza? Tem, característica química dos componentes. Então, por exemplo, os metais, eles têm geralmente ali elétrons chamados elétrons livres. Esses elétrons vão movimentando de um átomo para o outro, de uma eletrosfera para outra, só que eles se movem de forma natural, aleatoriamente. No momento que você propõe uma tensão e você joga uma tensão ali, você começa a ordenar essa carga elétrica, você começa a dar direcionamento para essa carga elétrica, de um ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Isso, então, é a corrente elétrica. Bom, outra grandeza que a gente tem, pessoal, é a resistência. A resistência, como o próprio nome fala, é a oposição à passagem de corrente, ou seja, é aquilo que ela resiste de corrente elétrica, é a dificuldade que a corrente tem para passar por um determinado elemento, no caso, a resistência, né? Ela pode ser dada pela equação, né, que ela é pela primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, né, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou determinado pela característica do material, né, ou seja, o meu material tem duas características, que é a resistividade, que cada material tem né, uma resistividade, e também ela é dependente do comprimento e da área de seção transversal, que é o ρL sobre A, né? Então, o ρ é a resistividade, o L é o comprimento, o A é a área. Então, quanto menor a área de seção transversal, maior é a minha resistência, né? Então, quanto maior a área, menor a minha resistência. Se eu aumento muito ali, eu vou aumentar a minha resistência. E o comprimento também. Então, a resistividade é do material. Então, por exemplo, nem todos os materiais, pessoal, são bons condutores. E nenhum material é dito perfeito. Então, por exemplo, o cobre, ele é um bom condutor de eletricidade, porém ele não é perfeito, né? Ele vai ter uma resistência ali
que vai opor a passagem de corrente. Mesmo assim, ele, né, é por isso que o material esquenta, né? É o efeito Joule, né? Porque aquele elétron, quando está ali se debatendo na resistência entre os próprios elétrons, é atrito, é o chamado efeito Joule. Então, o que acontece? Aquece o meu condutor. Então, ele vai sobreaquecer aí. Bom, aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, qual que é a resistência elétrica de um material que possui 10 metros de comprimento, seção transversal igual a 0,5 milímetros quadrados. Vou fazer a conta aqui, ó. Material isolante. É justamente a aplicação. Então, cada material isolante do PVC, então, aqui, ó. Deixa eu... Então, ali, ó. Qual a resistência, né? Então, qual a resistência desse material? Que ele tem, então, comprimento L de 10 metros. Uma área de seção transversal de 0. milímetros quadrados. Bom, pessoal, e a resistividade, o Rho, ele é dado por 1,58 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Então, isso, pessoal, eu vou determinar pela fórmula. R é igual a O vezes L dividido por A. Então, a resistência é... e aqui, pessoal, eu tenho que transformar, que aqui tem milímetros e aqui está tudo em metro. Então, o que é o milímetro, pessoal? O milímetro, ele é o 0,5 vezes 10 a menos 3. Só que aqui, ó, está elevado ao quadrado, porque é metro quadrado. Então, aqui eu vou elevar ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 3 vezes 2, vai ser menos 6. Então, é 0,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. A outra forma de eu fazer essa conversão, pela tabelinha aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui a tabelinha só no canto aqui, ó. Então, a gente tem, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Como é quadrado, pessoal, eu tenho que jogar uma segunda casa aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui. Bom, então qual que é 0,5 milímetros quadrados. Então, a vírgula tem que estar aqui no milímetro quadrado, o 0, o 5 aqui. Bom? Bom, eu quero transformar ele para milímetro quadrado. Então, eu vou colocar a vírgula aqui no metro quadrado e colocar o 0. Aí eu vou completar com 0 aqui, ó. 0, 0, 0. Aí eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar a vírgula. Pronto, aí está convertido. Tá? É 0,00, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? É 5 vezes 10 a menos 6. Igual tá aqui, ó. 0,5 vezes 10 a menos 6. Pronto, aí eu fiz essa conversão aqui. Então, continuando aí, pessoal. Então, é 1,58 vezes 10 a menos 8, vezes o L, que é 0,5 vezes 10 a menos 6. Opa, perdão. Errei aqui, pessoal. Aqui é 10. Tá? Aqui é 10 a menos, aqui é 10. É o comprimento. Mas agora sim a área, que é 0,5 vezes 10 a menos 6. Bom, então aqui, pessoal, primeiro vamos fazer a parte aqui do numerador. Então, 1,58 vezes 10 a menos 8 vezes 10. Dividindo por 0,5 vezes 10 a menos 6.
Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui está na base 10. E aqui está o expoente. O expoente aqui, ó, é um 10 elevado a 1. Então, o que que é aqui, ó? Quando tem multiplicação e a base é a mesma, eu somo. Então, fica 1,58 vezes 10, aí fica menos 8 mais 1, dividido por 0,5, vezes 10 é menos 6. A gente está falando da capacidade de isolação desse material, da rigidez. Então, aqui, ó, 1,58 vezes 10 a menos 7. Ó. Então, menos 8 mais 1 é menos 7, né? 8 menos 1, 7. Prevalece o sinal do maior número. 0,5 vezes 10 a menos 6. Então, agora, pessoal, vamos fazer a divisão de 1,58 por 0,5. Vou pegar aqui a calculadora. Olha lá, 1,58 dividido por 0,5. 3,16. Então, 3,16 vezes 10 a menos 7. Aí aqui, pessoal, quando tá divisão, eu vou então fazer a quando eu tenho a mesma base e a divisão, eu vou fazer a subtração. Então, é menos 7 menos 6. Então, aqui, ó, fica 3,16 vezes 10 menos 7, menos com menos, mais 6. Então, R é igual a 3,16 vezes 10 a menos 1 ohms. Então, aqui essa é a resistência desse condutor que tem 10 metros de comprimento e uma área de meio milímetro quadrado. De fato, a resistência é bem pequena mesmo. Se eu colocasse uma área de seção transversal maior, ia dar muito maior aqui essa resistência. Ok, pessoal? Então, essa regra aqui é a segunda lei de Ohm, né? Que é a fala da resistência, da característica do material. Capacidade de condução de corrente. Ele leva em consideração o fator térmico. Bom, e a outra grandeza que a gente tem, pessoal, ela é a potência elétrica, né? Então, a potência é a relação entre as tensões, a grandeza básica, que é a tensão e a corrente, né? Potência é igual a U vezes o I, né? Que é a tensão vezes a corrente. Bom, quando a gente vai dimensionar, então, pessoal, dimensionar condutor, por exemplo, na residência, comércio, na indústria, no projeto elétrico, a gente considera a corrente, né? A gente considera a corrente ali para poder, né, dimensionar qual o condutor, né? Qual a bitola do condutor. E o que a gente leva em consideração da grandeza é a potência do aparelho. Então, toda vez que falar, eu preciso saber a potência do aparelho, preciso dar a potência. Então, por exemplo, chuveiro é a potência. Da potência dele, eu sei que a tensão ela é sempre fixa, né? Na região aqui, Goiás é 220, eu acho que eu creio que aí é 220 também, né? Não sei se é 220 ou 110. Eu sei que Rio de Janeiro e São Paulo é 110. 220. Oi? 220. 200 também, né? Então, 220 aí. Então, já que a tensão ela tem que ser constante, ela não pode oscilar, né? Claro, ela tem uma variação ali que é tolerável, mas não pode oscilar muito. Então, é 220, você tem a potência do chuveiro, você tem a corrente. Dessa corrente, você então dimensiona, por exemplo, o disjuntor e também qual é a espessura do cabo que você vai utilizar para poder levar a corrente para aquele chuveiro, né? Para não de forma que atenda, né, satisfatoriamente o chuveiro e não venha a queimar e não tenha nenhum problema de sobreaquecimento do condutor e nem tenha um problema de queda de energia, né, com o disjuntor dimensionado corretamente. Então, a potência é a chave ali para poder fazer o dimensionamento de condutores. E aqui a gente tem, ó, não só da potência, mas também a gente pode determinar qual é a corrente, ó. Então, aqui, ó. O critério da seção mínima. Então, ela vai me dizer, dentro da 5410, que para circuitos de força, no mínimo eu tenho que ter um cabo de 2 Aqui eu tenho uma milímetros quadrados.
E se for um circuito Eu tenho uma fonte de 12. Certo? Esse critério de seção mínima, ele já é baseado... Então, aqui eu tenho uma tensão de 12 volts. Certo? Então, Uma resistência de 10 ohms. Qual é a minha corrente? Então, primeiro aqui, pessoal, eu vou calcular pela primeira lei de Ohm. Então, tensão é igual a R vezes a corrente. A tensão é de 12. A resistência é de 10. E a corrente é I. Então, aqui, ó, 10I igual a 12. I igual a 12 dividido por 10. I é igual, então, a 1,2 ampere, né? É a corrente do meu circuito. Então, aqui eu tenho a corrente. Da corrente, pessoal, eu consigo calcular a potência, por exemplo, vamos dizer, desse circuito aí, né? Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu quero a potência, então a tensão aqui é de 12, a corrente é de 1,2. Fazendo aqui, ó. Proteger o meu circuito sem sobrecarga. 12 vezes 1,2, 14,4 watts. Então, aqui, ó, 14,4 watts de potência. Certo? Bom, pessoal, continuando aí. Bom, a potência, pessoal, ela é do aparelho, né? A energia elétrica, ou seja, aquilo que você consome e gera ali uma fatura no final do mês você tem que pagar, é a energia. Ela é parametrizada pelo tempo. Então eu preciso da potência, né, a potência do aparelho e o tempo que eu estou ligando aquele aparelho, né? Então é a potência vezes o ΔT, que é o tempo, que é o watts, né? É o watt-hora no caso aqui, né? Ou no caso aqui é o quilowatt-hora, né? O tanto de quilowatts que eu consumo em um determinado período de tempo, no caso aqui por hora. Né? Então, como é que se calcula? Então, é a potência, né? A gente sabe que é a potência vezes o tempo e o custo, né? Então, quanto que está custando, por exemplo, o quilowatt-hora. Hoje deve estar em torno aí de R$1 e um quebradinho por quilowatt-hora, né? Com a média aí, por exemplo, na minha residência ali, a média de R$200, então é um pouco alto aí. Isso que não tem nem ar-condicionado, então é bem alto mesmo, o custo hoje está bem alto. E hoje, né, está entrando no chamado bandeira vermelha, que é o patamar nível 2 aí, né, patamar 2. Ou seja, vai ficar R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido. Ou seja, vai aumentar, vai ter esse gasto a mais aí. Então depende, é de sazonalidade, né? Hoje é falta de chuva. A gente sabe que quem tem, por exemplo, uma geração própria não passa por isso, né? Não vai ter problema, porque gera até excedente, então você joga para a rede, né? Você pode como vender esse excedente. Bom, e aí, pessoal, essa é a energia pelo período de tempo, né? Bom, então aí, pessoal, aqui tem uma resistência elétrica de um determinado forno, né, um forno de 1.500 watts de potência, fica ligado durante 8 horas diárias. Determine o gasto financeiro diário em reais desse equipamento, sabendo que o custo do quilowatt-horas é 0,42. Então, primeiro, você multiplica, né, a potência, né, que é 1.500 vezes 8, e depois o custo da tarifa. Então aqui, ó, nada mais é que você fazer isso aqui. 1.500, pessoal, é 1,5 quilowatts, né? Então é 1,5 vezes 8. Opa. Depois eu preciso saber 1,5 vezes 8. Aí vezes o custo da energia elétrica. Aí dá R$ 5,04. Então, se meu forno liga 8 horas diárias ao custo de 0,42, o que ele gasta é 5 horas. Esse é o custo diário, né, pessoal? Geralmente é do mês, né? E para o mês, você multiplica por 30 e você tem um gasto aí. Ok?
Aqui, pessoal, tem um outro exemplo. Ó. Esse circuitinho aí, ó. Então tem esse circuito aqui de 10 volts de tensão e 20 ohms aqui de resistência. Qual a corrente? Bom, então tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é de 10, a resistência é de 20. Então aqui, pessoal, ó, 20 vezes I é igual a 10. Vou passar o 20 dividindo. Então, I é igual a 10 dividido por 20. Corto o zero aqui, ó. 1 dividido por 2 é meio. Então, a minha corrente aqui é meio ampere. Meio ampere. Então, ele é um motor. Então, aí é meio elétrico, é meio ampere. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó, 7,5. A unidade de medida dele, ó, é quilowatts. Bom, pessoal, então vocês viram aqui, ó, por exemplo, isso aqui que eu mostrei é um circuito básico, só que aqui é um circuito extremamente básico, onde tem uma fonte de tensão, então eu preciso ter a fonte de tensão. A resistência, né? A resistência também, pessoal, ele tem uma função que é gerar calor, né? Por efeito Joule. Então, por exemplo, o caso do chuveiro elétrico, a churrasqueira elétrica, a air fryer, né? Que é uma resistência, só que ele utiliza um ventilador para poder circular o calor ali a uma parte fechada, né? De um recipiente. Além disso, pessoal, a resistência, né, ela tem uma função de controlar corrente, né? Então, equipamentos eletrônicos, a resistência ali é para controlar a corrente, né? Para não e proteger alguns componentes do circuito, né? E o meu circuito, então, pessoal, é composto por isso, né? Eu tenho a fonte de alimentação, os condutores e as cargas, que pode ser resistência, pode ser um indutor, pode ser um capacitor, enfim, qualquer componente aqui que é consumível, ele passa por uma demanda de energia. Bom, então, pessoal, eu preciso desse condutor físico, né? Porque a corrente, ela não eu preciso de um condutor para essa corrente, né, passar aí, para a carga elétrica ser transportada, né? Bom, e além disso, pessoal, eu tenho alguns acessórios, como por exemplo a chave. A chave é justamente para poder fazer a interrupção desse canal, dessa chave, né? Vou dar um exemplo aí de, por exemplo, várias chaves que tem. Por exemplo, um controle, né, um controle remoto. Então, o controle remoto, pessoal, o que que é a fonte de tensão? É as pilhas ali, né, que vai me dar uma tensão, e o circuito ali, né, que tem ali tem as resistências, tem tudo ali, né, que faz parte do circuito. Por exemplo, eu quero fazer um aumento de volume. Para aumentar o volume, eu tenho que ir naquele botãozinho lá, que é o mais do volume, e apertar ele. No momento que eu aperto, eu vou fechar um circuito. Fechei um circuito, então eu vou ter uma corrente, uma demanda aqui da carga da fonte de alimentação, que vai lá naquele circuito, e aquele circuito é um comando que de aumentar o volume. Então, o circuito é próprio para isso. Aquele circuito vai atender a demanda de aumentar o volume da TV. Aí no momento que você desaperta, ele vai parar de fechar, de aumentar o volume e o meu circuito abre. Então, aqueles botões é um monte de chave. Então, você fecha ele, cada botão que você vai fechar ali, ele vai ter uma função diferente. Vai ser um circuito distinto para fazer uma função diferente no controle remoto. Então, por exemplo, aumentar volume, baixar volume, passar canal para frente ou para trás, digitar o canal. Sim, várias funções que tem ali no acessar a Smart TV, funções de Smart TV, enfim. As N opções, né, as N alternativas que tem no controle remoto. Então, isso é a função da chave, né? Então, a chave aberta, ela interrompe corrente. A fechada, ela permite a circulação de corrente. Assim como as botoeiras e outros componentes também. A gente fez aqui dentro, certo?
Para eu gerar esse campo magnético, eu preciso de uma alta corrente, né, no início, Bom, para gerar esse a campo corrente, pessoal, magnético. ela vai ter chamados sentidos, né? A corrente vai ter dois sentidos, chamado sentido convencional, né? Para fazer, por exemplo, análise de circuito. A gente fala que esse sentido convencional, ele sai do negativo e passa pelo positivo. Esse é o sentido convencional. Já o sentido real, né, na prática, o que acontece mesmo fisicamente, a corrente ela vem um sentido inverso, tá? Ela vai passar do polo positivo para o polo negativo e circular. E aqui é o chamado sentido real. Vamos lá, pessoal. Então, Eu não tenho tensão aplicada no motor. vamos fazer A partir do momento que eu aplico a tensão no meu motor, vamos responder essas questões aí, ó. Então, vamos lá. Clique na alternativa que apresenta a resposta correta sobre a questão. Então, uma fonte de tensão de 20 volts alimenta um circuito com uma resistência igual a 40 ohms. Qual a intensidade da corrente nesse circuito? Então, por exemplo, tem uma tensão de 20 volts e uma resistência de 40 ohms. Aqui é 40 ohms. Qual o valor da corrente? Então, aqui, ó, tensão, ou é V ou U, tanto faz, pessoal, é R vezes I. Tensão é 20. Resistência é 40. Então, e aqui é 20 por 40. O disjuntor vai identificar uma alta corrente, vai achar que é um curto-circuito e não vai deixar o motor partir. Então, eu tenho que partir meu motor. Então, 2 por 4, né? Vai simplificar, fica meio. Vai ser, então... Então, esse fator é importante para a gente conhecer, né, nossos motores para dimensionamento dos componentes. Certo? Meio ampere. Então, esse fator aqui significa o quê? Que a nossa corrente de partida é 7,8 vezes maior do que a corrente normal. A outra questão aí, pessoal. Uma tensão de 18 volts alimenta um circuito com uma resistência, sendo que a corrente agora é de 0,3 ampere. Qual o valor dessa resistência? Então, tem uma tensão U aqui de 18 volts. Qual a resistência, né? Qual o valor dessa resistência? Sabendo que minha corrente é 0,3 ampere. Então, aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é 18. Resistência. Então, a resistência, pessoal, é 18 dividido por 0,3. Fazendo, então, as contas aqui, ó. 18 dividido por 0,3. Eu tenho 60 ohms aqui de resistência. Aqui, ó, 60. A gente tem o quê? Tem as três fases pegando, né? As três fases. Bom, e aqui, pessoal, como a gente viu, né? O que é a corrente elétrica, né? É o movimento ordenado dos elétrons, né? Não é o elétron em repouso, porque parado o elétron ele não tem função nenhuma. É só, vamos dizer, um material qualquer em repouso. Então, a resistência elétrica resultante em um circuito não é resistência. Pode falar, Jonathan. Ô, professor, tá dando algum retorno aí? Não tá escutando? Tá vindo as vozes aí, pessoal? Deixa eu ver se É, melhorou aí ou ainda tá captando. acho que agora deu uma melhorada aí. Melhorou aí? Melhorou, Então melhorou. beleza. É só porque é só ajuste do meu fone aqui que ele ou ele capta o que tá o áudio aqui ou ele fecha. Então já sei onde é aqui, é um máximo para cima aqui. Melhorou aí, pessoal? Então dá para me ouvir aí, né? Dá. Bom, então beleza, pessoal. Então vamos continuar aí. Então, a resistência elétrica resultante no circuito e a diferença de potencial em uma fonte de tensão, né? Bom, então a diferença de potencial é a tensão, né, pessoal? E não é a resistência elétrica, é o movimento, certo?
Em um circuito, então, pessoal, verificou-se que a corrente que atravessa o resistor é de... Deixa eu só voltar aqui. É de meio ampere. Ok? E a tensão sobre esse resistor, então a tensão U é de 15 volts. Qual potência está sendo dissipada sobre esse resistor? Potência, que eu quero saber. Potência, então, pessoal, é igual a tensão vezes a corrente. Então, é 15 vezes meio. Então, uma potência aqui, ó, é 15 vezes 0,5 dá 7,5, né? Então, pessoal, como eu estava falando, aqui em Goiás, a gente tem esse fato, né? 7,5 watts. Então, no caso, que a gente fosse ligar esse nosso motor aqui em Goiás, a gente ia utilizar uma tensão Bom, pessoal, de 80 volts, certo? Então, se a gente outro fosse ponto que a gente calcular precisa ver também é a questão da aplicação dos resistores, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no mercado a gente tem aí os resistores, né? Que já tem como diz, um valor fixo, né? Então, geralmente, para poder obter um valor tal, um valor X calculado a partir de um projeto, a partir de um cálculo, eu preciso fazer a combinação desses resistores. Aí eu tenho três formas, eu vou ter então duas formas, né? Três formas, na verdade, de fazer essa associação do resistor. Ou ele em série, em que um está seriado, né? Um atrás do outro, em paralelo, né? Ou misto, né? Eu vou ter então a presença tanto da associação em série quanto paralelo coexistindo aqui, né? Dentro do circuito. Quando eu tenho então, pessoal, resistências em série, quando eu falo que eu tenho um circuito com resistência em série, eu digo que esse circuito, ele é um circuito divisor de tensão. Porque a minha tensão ali, ela vai ter aqui, né? E a tensão, ela vai ser dividida conforme a minha resistência, né? Então, por isso que fala que é um divisor de tensão. A corrente vai ser a mesma. Então, se eu tenho um circuito simples aqui, ó, claro, considerando que eu não tenho nenhum vazamento, tem um problema de carga, injeção de carga, vamos dizer assim que esse meu circuito está idealmente isolado. Então, eu estou trabalhando só nele mesmo ali. Então, a corrente vai ser a mesma, que vai mudar é a tensão, que vai variar conforme a resistência. E aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, uma associação em série, e aqui eu vou ter uma resistência equivalente. É uma resistência que teria o valor dessas três aqui. Quando eu tenho ela em série, eu vou fazer a soma. Então, a resistência equivalente aqui dessas três de 15 é só somar 15 com 15 com 15, 45. Já na associação em paralelo, pessoal, esse circuito aqui a gente chama de divisor de corrente, né? A tensão, agora que a minha tensão ela é constante, é a mesma nas três resistências, o que vai mudar é a corrente. Como vocês estão vendo aqui, ó, vai ramificar o caminho. E essa minha corrente, a intensidade dela vai ser de acordo com a resistência. Então a gente sabe que quanto menor a resistência, maior vai ser a minha corrente. Ou seja, resistências menores vai propiciar maiores passagens de corrente, e aquelas resistências maiores vai bloquear mais corrente, vai tender a passar menos corrente. Nesse caso em específico aqui, eu tenho três resistências iguais, né? Então aqui a gente já sabe que a corrente vai ser igual aqui nos três pontos, né? Então vai dividir, vai uma corrente total, vai dividir aqui, 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 igualmente em três partes, né? Para, no caso aqui, 15 ohms. E essa resistência aqui, pessoal, em paralelo, ela tem uma forma de cálculo, que é nessa forma aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente, né? É 1 sobre, ó, aí aqui é o seguinte, ó, como é que pode calcular aqui, ó? Então, vamos lá, eu tenho aqui, então, dessas duas aqui, ó, da potência ativa eu tenho aqui, ó, reativa. Potência ativa é aquela potência que realmente é transformada em trabalho, certo? E a potência reativa é aquela potência e aqui, ó, que 15 ohms, gerar os nossos campos eletromagnéticos 15 ohms, ou eletrostáticos, ou seja, aquela potência para gerar os campos magnéticos nos motores, nos equipamentos indutivos
A resistência equivalente, pessoal, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 Essa potência, ela circula na nossa rede, mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre 15 mais 1 sobre 15. E o que que acontece? O fator de potência... Bom, então aqui, pessoal, o que que a gente tem aqui, ó, é soma de fração. Na soma de fração, o que que a gente faz? A gente, e detalhe, hein, a soma de fração é o seguinte, o denominador tem que ser igual. Se ele não for igual, eu tenho que tirar o chamado mínimo múltiplo comum. Só que como aqui tudo é 15, então vai ser 15. Aí eu vou somar o numerador. Então, 1 mais 1 dá 3. Aí aqui agora, pessoal, vou multiplicar cruzado. Então, 3 vezes resistência equivalente é igual a 15. Resistência equivalente, vou passar o 3, então, dividindo, vai ser 15 dividido por 3, que vai dar 5 ohms. Então, aqui, pessoal, eu tenho que fazer dessa forma, utilizar o mínimo múltiplo comum. Como uma forma alternativa também de se calcular a associação em paralelo, eu gosto de usar desse jeito aí que eu vou mostrar para vocês, que tende a fazer menos conta por causa daqui, ó, o mínimo múltiplo comum. É muito fácil da gente errar, ainda mais se tiver muita associação, tiver muita resistência aqui, fica bem difícil, começa a ficar bem trabalhoso. Então, o que que a gente faz aqui, pessoal? A gente pega duas resistências aqui, ó. Então, vamos pegar essas duas resistências primeiro. Eu vou chamar essa aqui, ó, de resistência equivalente 1. E aqui, o que que eu faço? Essa resistência equivalente 1 é o produto pela soma das duas resistências. Então, o que que é, ó? Então, aqui é 15 vezes 15 sobre 15 mais 15. Então, resistência equivalente 1. Então, 15 vezes 15 é 225. Vou confirmar aqui, ó. Então, aqui, ó. 15 vezes 15, 225, né? Então, aqui é 225. 15 mais 15 é 30. Então, 30. Vou fazer a resistência equivalente 1. Então, cosseno desse ângulo é o nosso fator de potência. Então, 225 dividido por 30, 7,5. Toda potência parente por 7 ohms e meio. Bom, então aqui, pessoal, vou redesenhar o circuito para a gente ficar mais fácil de enxergar. Então aqui, ó, então eu tenho aqui ponto A, ponto B. Então tem aqui, ó, 15 ohms, que é daquele que a gente calculou. E agora a gente tem um de 7,5. Então transformei esses dois aqui em um de 7,5. Então aqui, ó, 7,5. 7,5 ohms. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois aqui e vou chamar agora de RT, que é a resistência total. A resistência total, também da mesma forma, eu vou fazer o produto pela soma. Então, 15 vezes 7,5, dividido por 15, mais 7,5. Então, vamos lá. Vamos lá, 15 vezes 7,5, 112,5. 112,5. 15 mais 7,5 dá 22,5. Então, eu tenho 7,5. Vou fazer aqui, ó. 112,5 dividido por 22,5 dá 5, ó. Opa, deixa eu só... Opa, tá vendo? Ó, deu igual, ó.
Então, vezes 0,5. esse método também aqui dá, ó, ele é válido. Também você consegue fazer o cálculo, assim como esse. Então, né, é duas formas aí para chegar no mesmo caminho aí. E, geralmente, pessoal, quando a gente faz uma associação em paralelo, o valor resistência, da resistência equivalente, ela vai dar um valor menor do que a menor resistência que tiver presente aqui, ó. Então, tem que ser um valor menor, no caso aqui, do que 15 ohms. E aqui sempre dá maior, né? Sempre dá um valor maior do que da maior resistência aqui, ó. Então, sempre dá um valor superior, quando é associação em série. Nem sempre. Por quê? Porque na placa de norma, se ela tiver íntegra, Ó, igual aqui, ó. A resistência equivalente, ó, que são os valores é de 10 é de 30. Aqui tá 35, mas tá errado, né, pessoal? É 30. Ó, 10 mais 10 mais 10 é 30. Aí, por exemplo, daqui você pode determinar qual que é a corrente e a tensão em cada um desses pontos. A tensão é igual, né? Aí, ó, determinar a tensão em cada resistor. Ó. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Se eu ligar esse caso aqui, ó, em 380 volts de motor, a corrente é de 3. Vamos fazer ele aqui, ó. Então, tem aqui, ó. Vou fazer do jeitinho que tá ali. Ó. Se eu ligar esse motor em uma tensão 440 volts, eu vou ter uma corrente de... Então, aqui, ó, 12 volts. Então, aqui, ó, 10 ohms. E aí, onde que entra agora, né? Esse fator... 10 ohms, 10 ohms. B sobre N, 7. Bom, então aqui, pessoal, ó, a resistência equivalente é somar. Então, 10 mais 10. Vai dar 30 ohms. Redesenhando o meu circuito aqui, ó. Vou redesenhar bem do lado aqui. Então, eu tenho a tensão aqui e agora uma resistência de... Então, 12 volts, 30 ohms. Então, a corrente é dado... Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão é de 12. A resistência é de 30. E a corrente é que eu quero descobrir. Então, meu I aqui, ó, vai ser 12 dividido por 30. Então, aqui, ó. Então, o que que acontece? Se eu tiver um gráfico... Deixa eu ver lá. 12 dividido por 30, 0,4 ampere. Então, aqui, pessoal, é 0,4 ampere todo o caminho. Qual vai ser a tensão aqui em 10? A tensão é só calcular, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão, pessoal, a gente sabe que tem que dar 12 volts, mas aqui, ó, nesse ponto em específico, no ponto aqui A e B, certo? Então, vou colocar aqui, ó, tensão AB, UAB, certo? Corrente, resistência, 30. Oh, perdão, resistência aqui é de 10 e a corrente é de 0,4. Então, aqui, ó, 10 vezes 0,4 dá 4 volts. Então, aqui, ó, a tensão é de 4 volts. Nesses dois pontos aqui, ó, vou pôr BC, também tem que ser 4 volts e aqui é 4 volts. Bom, se eu somar aqui, né, 4 com 4 com 4, dá 12 volts. Porque, então, a soma dessas tensões, por isso que é o divisor de tensão, ele vai dividir a tensão da fonte. Então, ele vai distribuir proporcional à resistência. A gente sabe que quanto maior a resistência aqui, maior vai ser a tensão. Né? Com maior resistência, maior a tensão. Então, vai distribuir de forma proporcional. Como aqui é igual, vai ficar igualmente distribuído. Né? Então, aqui, ó, 4 volts, 4 volts, 4 volts, 12 volts. Então, uma forma de você verificar, minha conta está certa, só somar 4 em 4 em 4, deu 12 volts. Se der um errado aqui, provavelmente você errou alguma parte da conta. Errou em alguma transformação ou alguma continha aí, você deve ter passado despercebido. Os disjuntores curva C, eles vão atuar entre 5 e 10 vezes a corrente nominal, certo? Já o B, né, eles atuam... Bom, e o mesmo aí, pessoal, é para associação em paralelo. Deixa eu botar um novo... Justamente para conseguir... Tá, aqui eu tenho a tensão 12 volts. Esse valor aqui de pico de corrente, certo? Por quê?
se eu utilizo um disjuntor curva B, né? Então vamos pegar aqui. Aqui, ó. 15 ohms. 15 ohms. E 15 ohms. Tem mais dados que mais. Bom, então aqui, pessoal, vamos fazer só para a gente... Opa, Então aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente. Então é 1 sobre 15. Mais 1 sobre 15. Se eu escolho. Eu tô Então fazendo aqui, pessoal, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 dividido por 15. Fazendo multiplicação em cruz, né? 3 resistência equivalente igual a 15. Então, resistência equivalente é 15 dividido por 3, que vai dar 5 ohms. Correto? Então, deu 5 ohms aqui, pessoal. A gente agora equivale a falar que você tem isso aqui, ó. Então, você tem... 3 a 5 vezes a corrente nominal, ele já atua. Então, você tem uma tensão 12 volts e 5 ohms de resistência. Então, aqui, ó, tensão 48. 48 amperes. Certo? Então, aqui a tensão é 12, tem 105 vezes a corrente. Então, meu I aqui, ó, vai ser 12 dividido por 5. 48 amperes, ele tem um curto-circuito e se torna meu circuito. Nosso motor ele tem uma corrente de partida de 119. Aqui, ó. Certo? Ou seja, 12 dividido por 5, 2,4 amperes. Chegar a 48 aqui, ó, o disjuntor abre. Bom, então aqui, pessoal, minha corrente total é 2,4 amperes. Bom, esse circuito aqui, pessoal, ele é o divisor de tensão. Mas, como as resistências são iguais, basta fazer o quê? 2,4 dividido por 3. Se você pegar 2,4 e dividir por 3... Ele está aqui, ó, em 10 vezes. 2,4 dividido por 3 vai dar 0,8. Então, cada corrente aqui, ó, vai ser de 0,8 amperes. Então, 0,8 aqui, 0,8 aqui, 0,8 aqui. Aí, por exemplo, no momento que essa corrente passar aqui de 0,8 e essa aqui de 0,8, elas vão somar, vai ser 1,6. Junto com essa de 0,8, vai ser 2,4. Né? Então, aqui a gente sabe... Para saber se está correto, é somar as correntes. No outro era somar as tensões, para achar igual a fonte. Aqui você achar para a corrente total. Claro, aí se fosse correntes diferentes, você teria que colocar a tensão é a mesma. Aí a resistência, a gente já sabe, você acha a corrente. Ok, pessoal? Bom, aqui é só para vocês fazerem associação aí de corrente. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Depois vocês quiserem fazer aí para treinar aí. Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Certinho, pessoal. Então eu vou Pelo menos da finalizar. minha parte, tá tudo tranquilo. Opa, ótimo aí, pessoal. Era isso aí que eu queria falar, da parte básica aí. Aí na próxima aula a gente fala das partes de medições, né? Dos aparelhos de medição, né? O amperímetro, voltímetro, enfim, multímetro. E a gente vai ver alguns exercícios lá do nosso questionário lá, tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, pessoal, pode me procurar aí, tá bom? Então vou desejar a todos aí uma boa noite, um bom fim de semana aí, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, tchau a todos. Valeu, doutor. Opa, tchau aí.